sou Adriana Calado TV. Hoje a gente vai falar de novo sobre política, de novo sobre o nazismo. Vamos entrar na vida desse homem que foi um dos ditadores mais perversos, uma das personalidades mais estranhas e misteriosas, né? Porque a gente não sabe como uma pessoa pode ter sido tão má assim, né? Misteriosas que a gente teve na nossa história, na história mundial, na verdade, porque ele passou pela Alemanha, mas ele, na verdade, deixou uma mancha na história do mundo inteiro, né? Que foi o Adolf Hitler, né? E, bom, eu coloquei aqui um vídeo há 2 dias atrás falei um pouco sobre o nazismo, né, por causa do Joseph Goebbels. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês assistam aí, tá? 2 vídeos abaixo desse vídeo, tá? E infelizmente teve muita gente que falou, obrigada, Adriana, porque infelizmente é um assunto muito atual no Brasil no momento, né? É estranho falar isso, mas o nazismo virou um assunto atual no Brasil em pleno século XXI. Por isso eu resolvi mostrar para vocês um pouco, para quem não conhece, quem foi o Hitler, quem foi o Adolf Hitler. Bom, em primeiro lugar, é importante saber, gente, o Hitler não era alemão, tá? O Hitler era austríaco. Tem muita gente que pensa que ele era alemão. Não, ele nasceu na Áustria, na cidade de Braunau, e Am Inn, uma cidade da Áustria, tá? Ele nasceu no dia 20 de abril de 1889, tá? O pai dele era o Alois, se escreve com I, mas se fala Alois, né? Alois Hitler, que era um inspetor de alfândega da cidade de Braunau, da mesma cidade onde o Hitler nasceu. E a mãe dele? A mãe dele, gente, isso é curioso de saber, a mãe dele era empregada doméstica na casa do Alois Hitler, né? Ela era empregada dele, eles eram parentes distantes e ela era empregada, e quando a segunda esposa dele morreu, ele acabou se apaixonando pela mãe do Hitler. E aí eles tiveram juntos 6 filhos, sendo que 4 morreram, tá? Depois que nasceram, morreram por doença, e acabou ficando só o Hitler e uma irmã dele, tá? A mãe do Hitler, só a nível de curiosidade, era uma mulher muito religiosa, frequentava a igreja católica regularmente, ela era católica, né? E frequentava a igreja regularmente, ela era uma devota ela era muito devota, né? Uma católica muito devota. Bom, vamos agora para cronologia, mais ou menos assim, tá? Claro que tá resumido, né, gente? Eu vou explicar de uma forma bem, assim, básica mesmo, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais, leiam, tem muitos documentários. Gente, quem mora na Alemanha, eu já falei em outros vídeos, tem documentários sobre a vida do Hitler, Segunda Guerra, nazismo, praticamente todo dia, aliás, nem sempre sobre o Hitler, mas como eu disse, sobre a Segunda Guerra e tal, todo dia na televisão livre, aberta, né, na Alemanha. Então, aproveitem, quem mora aqui, não perca essa oportunidade de ver, tá? Bom, vamos começar pelo começo de tudo. Em 1907, o Hitler se candidatou, gente, ele ainda estava na Áustria e ele queria ser, sabe o quê? Muitas pessoas não sabem, mas ele queria ser artista, ele queria ser pintor. Então ele se candidatou à Academia de Belas Artes de Viena, na Áustria. Sendo que 1 ano depois, em 1908, ele foi recusado. Então ele era um artista frustrado, tá? Entre 1914 a 1918, o que aconteceu nesses anos? Gente, deixa eu ver se vocês lembram aí. 1914 a 1918. Esse foi o período da Primeira Guerra Mundial. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, o Hitler queria se alistar no exército austríaco e ele pediu para entrar para o exército austríaco, mas uma rejeição. A Áustria recusou ele, não aceitou ele no exército austríaco, gente. Para vocês entenderem um pouco a raiva dele, talvez, não a raiva dele pela Áustria, mas o amor dele pela Alemanha, talvez, né? Talvez tenha sido por aí. Por quê? Porque em seguida ele conseguiu se alistar no exército alemão. Quer dizer, ele foi recusado na Áustria, mas ele se alistou no exército alemão. E ele chegou, gente, no exército alemão a ganhar um prêmio chamado Cruz de Ferro, né? Que era uma medalha para os melhores soldados que
os melhores soldados, os soldados que mais se destacavam. Ele chegou a ganhar da Alemanha essa Cruz de Ferro. Depois da guerra, o que aconteceu? Depois da Primeira Guerra, como toda guerra, né, houve o quê? Houve um desemprego muito grande e o Hitler ficou desempregado, assim como vários outros soldados e pessoas também civis, né? Desemprego, queda na economia, queda na monarquia, tudo, tá? Transformação social, tudo de ruim depois da Primeira Guerra. O que isso ajudou? Quando você tem uma situação muito ruim no país, quando você tem uma situação econômica, social muito em baixa, né? O que pode motivar o povo? O que pode dar um otimismo para o povo? O nacionalismo, né? Gente, entendam, nacionalismo é diferente de patriotismo. Patriotismo tem um sentido positivo. Você pode ser patriota, mas não ser nacionalista, tá? Por quê? Porque o patriotismo é um amor à pátria. O nacionalismo já tem uma conotação pejorativa, porque o nacionalismo já é negativo, é você querer fechar a sua nação, você achar que a sua nação tem que ser fechada, tem que ser pura, tá? Então começou aí o nacionalismo, tá? Filosofias extremistas, como o nacionalismo, o comunismo também, tá? Do comunismo ao nacionalismo, tá? Então, nessa época, o Hitler fez o quê? Ele viajou para Munique. Gente, Munique é uma cidade, né, que é a cidade que eu moro, que você tem várias partes da cidade onde você pode presenciar um pouco da história, dessa parte da história negra da Alemanha, né? Por exemplo, a Odeonsplatz foi a praça onde o Hitler fez os discursos dele para a população de Munique, né? Já começou ali. A Hofbrauhaus, que é a cervejaria onde ele começou também, no centro de Munique, onde ele começou mesmo a convencer as pessoas, começou com uma mesa onde tinha 5, 6 pessoas, ele começou dali os seus discursos na mesa do Hofbrauhaus, tomando uma cerveja, né? Então, assim, Munique é uma cidade onde o Hitler realmente foi muito importante na história desse ditador, né? Bom, então, e ali onde ele se tornou um dos primeiros, o Hitler se tornou ali em Munique um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Gente, o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não quer dizer que o partido nazista era socialista. Não tem nada a ver. O nome socialista e o nome trabalhadores no partido foi simplesmente para chamar atenção, para convencer as pessoas. Não quer dizer que esse partido fosse de esquerda, não quer dizer que seja socialista. Não tem nada a ver. O nazismo foi um movimento de extrema direita. Extrema direita. Não digam que o nazismo foi de esquerda, gente. Por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Foi um movimento de extrema direita, tá? O nome Nacional Socialista dos Trabalhadores só é um nome. Porque todos os partidos podem ter o nome que eles quiserem, não quer dizer que a sua ideologia fosse de esquerda, não quer dizer que a sua ideologia fosse socialista. Não, por favor, coloquem isso definitivamente na cabeça de vocês, tá? Foi um mico danado aí no Brasil, essa polêmica se o nazismo era de direita ou de esquerda, porque aqui para os alemães e para todos os historiadores e para a maioria da Europa já está muito claro há muitos e muitos anos de que o nazismo foi um movimento e é um movimento ainda, né, porque ainda existem nazistas de extrema direita, tá bom? Só para fechar esse assunto. Bom, em 1929 houve a depressão econômica mundial, né? Os nazistas aproveitaram o descontentamento do eleitorado alemão e começaram a fazer o quê? O que os nazistas... Porque a melhor fase para você convencer um povo, né, para você dar uma esperança para um povo é quando eles estão em crise. Então eles aproveitaram essa fase para fortalecer as ideologias nazistas, ou seja,
para convencer o povo que era melhor fechar a economia para os alemães puros, né? Não fechar para estrangeiros, não deixar estrangeiros. Vamos defender o nosso, o que é nosso. Vamos defender o nosso pão, vamos defender o nosso trabalho. Não vamos permitir que estrangeiros, que judeus, que isso, que aquilo, que se aproveitem da nossa economia. Então, esse momento foi o momento onde começou a crescer o nazismo. Peraí, gente, deixa eu tomar meu café, que vai esfriar. Começou a crescer o nazismo, né? Então, aos poucos, o nazismo passou a ter o quê? A ter um legítimo reconhecimento como partido político, né? Ele começou a ser reconhecido como partido político. Então, o Hitler começou a se destacar, gente. O Hitler, ele realmente era um cara, ele podia ser um demônio, mas ele era um cara carismático, era um cara que sabia falar, ele tinha uma lábia que era impressionante. Ele falava as coisas com tamanha convicção que ele convencia até as pessoas mais difíceis de se convencer eram convencidas por ele, né? Eu vi vários discursos dele, eram muito, né, incisivo, muito, mas ele tinha uma lábia e ele fez as pessoas acreditarem que a Alemanha ia melhorar mesmo, né, se a Alemanha fosse nazista. Então, o que aconteceu? Ele ficou tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que o presidente atual da época, em 1933, isso, tá? Que era o Paul von Hindenburg, foi obrigado ele se sentiu obrigado, né? No caso, não foi obrigado porque alguém obrigou ele se sentiu na obrigação, porque o povo estava adorando o Hitler, estava amando o Hitler, então ele sentiu, bom, eu tenho a obrigação de chamar o Hitler pro meu lado, eu vou chamar ele para ser chanceler. E aí ele convidou o Hitler para ser chanceler. Porque chanceler na Alemanha, pensa, vocês ouvem muito mais falar da Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha hoje, do que de qualquer outro político na Alemanha, não é isso? Então, a chanceler Angela Merkel é a mais popular, é um cargo muito importante de chanceler. Então, o Hitler foi nomeado, então, a ser chanceler dele, né, do presidente. E o que ele queria? Ele queria mais era que o Hindenburg caísse, né? Ele começou a elaborar o plano dele para o Hindenburg cair. Bom, o Hitler então decidiu rearmar a Alemanha e reafirmar seus interesses territoriais na Europa, né? Em 1938, exatamente em março, Hitler anexou a Áustria, tornando-a parte da Alemanha. Fez a Áustria tornar-se parte da Alemanha. Lembrem, ele é austríaco, tá? Em 1939, em março, exatamente um ano depois, as tropas de Hitler tomaram controle da Tchecoslováquia. Embora a Inglaterra e a França tenham se oposto abertamente à intenção de Hitler, o que aconteceu? Eles não fizeram nada para impedir uma guerra, né? Já estava assim, faltava um tirozinho para começar uma Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. 24 de agosto, a Alemanha assina um pacto de não agressão com a União Soviética, né? Em 1º de setembro, houve um ataque em grande escala à Polônia. A Alemanha atacou em grande escala a Polônia. Em 3 de setembro, ou seja, 2 dias depois, a Inglaterra e a França declararam que o estado de guerra já se constituía há 2 dias, ou seja, desde o dia 1º de setembro. Então, começa a Segunda Guerra Mundial, né? Daí começa a catástrofe total, né? Que durou, a Segunda Guerra Mundial durou entre 1939 a 1945, tá? Bom, os 2 primeiros anos de guerra foi um sucesso militar das forças alemãs, né? A Alemanha foi um sucesso nos 2 primeiros anos. A França caiu em questão de semanas em 1940, tá? A Inglaterra tinha um poder militar na Europa, o poder militar da Inglaterra na Europa era praticamente nulo, tá? Embora que a Inglaterra não tenha sido invadida, né? Bom, de 1941 a 1944, houve uma dominação de 41 a 44 total de Hitler na Europa. O Hitler estava no poder total na Europa, gente. Bom, os aliados anglo-americanos tomaram
bases importantes na França e na Itália. Os exércitos soviéticos forçaram os alemães a recuar do leste europeu. Em 1945, no início do ano, os alemães estavam defendendo desesperadamente seu território, seu próprio território. Em 7 de maio, houve o fim da Segunda Guerra, tá? Entre 1939 e 1942, o Hitler era um cara positivo, otimista, super nacionalista, super pra cima, né? Tinha um otimismo invencível, né? Ele tinha os planos do Império Germânico ou Reich na Europa que durasse 1000 anos. Ele achava que ia durar 1000 anos o Império o Germânico na Europa, né? Depois, entre 1943 e 1945, o Hitler foi se tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa irritada, tá? E nesse período de 1939 a 1942, gente, o Hitler foi com tudo. Construiu crematórios, construiu campos de concentração. E para vocês terem uma ideia, ele era tão covarde que ele nunca pisou num campo de concentração, tá? Mas isso daí eu vou contar algumas curiosidades do Hitler, eu vou contar em outro vídeo, tá? Mas só para fechar aqui. Então, ele nesses campos de concentração, gente, eu cheguei aí no Dachau, né? Fui 5 vezes ou 6 ou mais no Dachau, que era pertinho da minha casa em Munique, 40 minutos da minha casa. Eu fui, horrível, gente. No Dachau, o Dachau é deprimente, era deprimente. Eu vi fotos como eles colocavam as pessoas uma em cima da outra, como mercadoria, como eles estavam magros, assim, como eles, antes de morrer, como eles ficavam magros, passavam fome, e eles eram enganados, levavam eles tomar banho, diziam que iam tomar banho e colocavam eles na câmara de gás para morrerem, um entulhado no outro na câmara de gás. Horrível, gente, horrível, horrível, mas é uma visita que é importante, né? É importante a nível de conhecimento, a nível de experiência, de vivência, de tudo, né? E eu fui nesses campos de concentração. Bom, então, o Hitler também, ele passou na época que ele estava irritado, que ele estava deprimido, ele passou a